começar com a pergunta que eu sempre faço nas salas. Quantas conseguiram ler a lição de hoje? Da revista? Tem alguém? Próxima vez vou fazer igual eu fiz nos jovens. Eu falei assim, próxima lição eu vou dar um Pix para quem lê a revista. Aí eu dei naquele dia o Pix para 2 jovens. Só sei que na outra vez quase todo mundo tinha lido. Falei, não, mas hoje tem Pix não, gente. Próxima vez eu vou dar um Pix para a irmã que lê a lição, tá bom? Porque quando vocês lêem a lição em casa, facilita para o professor, vocês já trazem perguntas difíceis, dúvidas, e aqui a gente aproveita melhor o tempo. Mas vamos lá, lição de número 6, título, oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Pode passar? Vamos ler todas juntas o texto áureo no 3? 1, 2, 3 e cheguemos ao trono da graça. Hebreus 4, 16. E agora a verdade aplicada. No 3, 1, 2, 3 e para perseverarmos até o fim, do Espírito Santo. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, ressaltar que Jesus nos deixou uma oração modelo. 2, saber que Deus sabe o que precisamos antes mesmo de falarmos. E 3, reconhecer que o avivamento é resultado da oração. Antes de irmos para a introdução dessa lição, vamos ler aqui mais uma vez o texto de referência, Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler aqui na minha versão e as irmãs podem acompanhar na revista ou na própria Bíblia de vocês. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 9 diz assim: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Aí o vento aqui. Elogiado pelos outros. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. 4. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para ser visto pelos outros. Eu afirmo a vocês, e isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como os pagãos. Eles pensam que Deus ouvirá porque eles fazem orações compridas. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Amém? Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre a introdução. Deixa eu ver aqui. Deixar aqui qualquer coisa, arrumar a Bíblia. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a introdução. A oração, ela é um dos princípios básicos da vida do cristão. Não tem como você falar, não, eu sou cristão, eu tenho fé em Jesus, eu conheço a palavra de Deus, mas eu não oro. Eu não acredito na oração. Pelo contrário, a oração, ela foi estabelecida do princípio, antes mesmo de se ter uma lei. Quando a gente vai lá em Gênesis, na criação, Deus cria o homem, e o que acontecia todos os dias? Deus ia até o jardim para ter um momento de conversa com Adão. Sim ou não? Isso foi estabelecido por Deus. A oração, ela é um relacionamento com o ser humano. Adão e Eva pecam,
eles são expulsos do jardim, mas o princípio da oração, ele continua em toda a história. Nós vemos grandes exemplos de oração, como Abraão, que tinha intimidade com Deus, e essa intimidade, essa oração foi estabelecida antes mesmo da lei. Ou seja, não precisou de Deus colocar lá nos 10 mandamentos, orai todos os dias. Isso é algo lógico, que tem que estar já engatilhado na nossa mente. Outro grande exemplo de oração, Moisés, o homem que foi colocado por Deus para libertar o povo de Israel. Ana, uma mulher que insistiu em oração no templo de Deus para que Deus concedesse o seu desejo de ter filhos. Outro exemplo, Davi, que orava incessantemente para que Deus o libertasse dos inimigos. Temos Ezequias, que orou e rogou pedindo que Deus lhe curasse da doença e que prolongasse os seus dias de vida. E também orou para que Deus de Israel não deixasse que o reino fosse invadido pelo Senaqueribe. Juntamente com Isaías, ele convoca o povo em oração e Deus manda apenas um anjo para derrotar todo o exército assírio. Outro exemplo, Daniel, que mesmo em meio às leis que proibiam de adorar ao Deus único, ele orava 3 vezes ao dia. Se a gente for ler de Gênesis a Apocalipse, vemos grandes exemplos de oração presente na vida do cristão. Então aqui tem um primeiro ponto, Mateus 6, 8, nós acabamos de ler, que Deus sabe aquilo que precisamos, aquilo que vamos falar, antes mesmo de orarmos. Mas mesmo assim, se nós formos lá para Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, bata a porta e ela será aberta para vocês. Então vamos lá, Mateus 6 diz, Deus sabe o que vocês vão pedir antes mesmo da gente orar. Mas no capítulo 7 fala, mas mesmo assim vocês precisam orar. Mesmo assim vocês precisam bater a porta. E aqui surge um questionamento, não sei se algumas de vocês já fizeram ao longo da vida, mas na classe dos jovens já houve esse questionamento. Se nós cremos em um Deus onisciente, onipresente, todo-poderoso, que sabe do passado, do presente e do futuro, se Ele sabe o que a gente já precisa, por que a gente deve orar? Alguém já fez esse questionamento? Ou só foi eu aqui? Que eu já fiz. Alguém já fez? Pode expor, gente, não tem problema não. Se for pecado, a gente está pecando juntas. Que eu já fiz. Por que a gente tem que orar, mesmo sabendo que Deus sabe o que a gente precisa? E hoje, todas nós vamos saber essa resposta. Como a gente viu aí os títulos, os objetivos da lição, vamos ver um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Depois vamos falar sobre isso. E, por fim, sobre avivamento. Então, antes de falar sobre a oração do Pai Nosso, vamos ver um pouquinho do contexto histórico. O que acontecia lá em Mateus capítulo 6. Os judeus eram um povo que levava a oração muito a sério. Muito a sério. Hoje eu falo, mesmo eles orando errado, dá um show em nós. Dá um show, no sentido de reverência diante de Deus, e no sentido de disciplina de buscar mais a Deus através da oração. Por quê? Primeiro, eles tinham ali 2 tipos de oração que eles tinham que fazer todos os dias. O primeiro tipo era o Shema, que significa ouvir. Não sei pronunciar direito no hebraico, então eu vou dizer que é Shema, tá? Ouvir. O que seria isso? São 3 passagens bíblicas que eles recitavam todos os dias, 2 vezes ao dia. A primeira vez, ela tinha que ser recitada todos os dias, antes das 9 horas da manhã. Estava lá no horário, acordava, arrumava as coisas. Nossa, está dando 9 horas e eu não fiz a primeira oração. Eles iam lá, levantavam as suas mãos, onde é que eles estivessem, e começava a recitar Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 9, capítulo 11, do 13 ao 21, e número capítulo 15, do 37 ao 41. Eles sabiam de cor? Sim. Sabiam, gente, todo o Pentateuco de cor. Por isso que eu falo, dá show nos cristãos de hoje, que eles sabiam disso. Então, a segunda vez, nossa, está dando 3 horas da tarde, onde é que estiver, levanta as mãos e começa a recitar o Shema.
esse era o primeiro tipo de oração que eles faziam todos os dias. Qual que é o segundo tipo? O de baixo, ó, Shemoneh Esrei, que fala que as orações 18, porque eram 18 versos que eles faziam todos os dias. Com o passar do tempo, esses 18 viravam 19. Então, era inicialmente 18, depois passou a 19, mas não mudou o nome da oração. Todos os dias, quantas vezes? 3 vezes ao dia. De manhã, antes das 9, por volta do meio-dia e por volta das 3 da tarde. Então, além da primeira recitação dos textos bíblicos, eles tinham que fazer as 18 citações embaixo, que estaria embaixo. Eu coloquei só a quinta, pode passar? Essa aqui é a quinta citação que eles falavam, só para vocês terem noção, né, de como eram essas orações. A quinta era: leva-nos de volta à tua lei, ó nosso Pai. Leva-nos de volta ao Rei, ao teu serviço. Leva-nos de volta a ti mediante o verdadeiro arrependimento. Louvado seja o Senhor, porque aceitas o nosso arrependimento. Essa era apenas uma das citações que eles faziam todos os dias. Pode passar, por favor? Então, vamos lá. Além dessas duas, tinham outras orações que eles faziam para todas as ocasiões. Na hora da primeira refeição, na hora de acordar, na hora de almoçar, na hora de lanchar, na hora de jantar, na hora de dormir. Ou seja, passavam o dia inteiro orando. Por isso que tinha os fariseus, os saduceus, eles eram separados para viver isso aqui, o dia inteiro. Eles tinham serviço? Não. Eles tinham as terras, tinham seus servos, mas eles em si não trabalhavam. Eles ficavam por conta de ir na sinagoga e fazer todas essas orações. Segundo ponto, os momentos especiais de oração. Fora aquele de recitação 3 vezes ao dia, tinha um momento que era como se fosse o círculo de oração, que faz aqui pela manhã. Mas eles faziam isso 3 vezes ao dia na sinagoga. Quando a gente vê lá Pedro, em Atos, indo para o templo, orar. Eram os momentos de oração. Acontecia às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Eles iam até o templo para orar. E isso estava muito ligado aqui ao ponto 4. Ó, havia tendência de relacionar a oração em certos lugares, especialmente as sinagogas. Nos dias de hoje, nós vemos isso? Sim. Eu já levei um sermão de algumas pessoas porque eu nunca fui no monte orar. É pecado não ir no monte orar? Não. Você ir no monte orar não significa que Deus vai te ouvir lá e não vai te ouvir no quarto, não vai te ouvir na igreja, não vai te ouvir no serviço. Então, há essa ligação como se o monte fosse o lugar para orar. E ali, eles tinham isso também voltado para as sinagogas. Era como se Deus não fosse ouvir eles em casa, mas fosse ouvir nas sinagogas. Então, quando dava os horários, eles iam todos se concentrar nas sinagogas, no templo, para fazer essas orações. E, por fim, a oração era para ser vista pelos homens, como a gente acabou de ler no capítulo 6. Jesus fala, essas pessoas que estão aí orando em voz alta, no meio da rua, por que no meio da rua? Deu o horário, se não está no templo, o que eles faziam? Parava no meio da rua, levantava as 2 mãos do céu e começava a recitar. Aí as pessoas em volta no mercado, nossa, como esse homem ora. Meu Deus, que homem que é reverente a Deus. Que homem respeitável. E oi? Os muçulmanos são assim, é um exemplo dos dias de hoje. Então as pessoas viam e ficavam assim, meu Deus. Até tinha um jeito diferente de conversar com eles. E quando Jesus fala, eles já possuem a recompensa, é esse tipo de recompensa, de ter o respeito dos outros, de serem vistos. A única recompensa que eles teriam é essa. Mas Jesus fala que quando entrares no quarto, qual que seria a recompensa das pessoas que olhavam em secreto? A recompensa de ter intimidade com Deus. Você quer ter a recompensa de ser visto pelos outros ou a recompensa de ter intimidade com Deus e ir para o céu?
Eu prefiro a segunda. Então, por isso que falava, não fiquem se mostrando demais. A mesma coisa eles faziam com jejum. Jejum, eles vestiam um pano de saco, colocavam terra na cabeça e andavam na rua. Ah, estou jejuando. Ah, eu não quero comida, eu estou jejuando. Ah, eu não quero água, eu estou jejuando. Aí todo mundo, nossa, esse aí é devoto a Deus. Quando estiver jejuando, ninguém precisa saber que você está jejuando. Só Deus, que está no secreto. Quando eles iam fazer a caridade, no capítulo 6, Deus chama atenção para isso também. Quando você vai fazer caridade para alguém, nem seu melhor amigo não precisa ficar sabendo. Nem sua mão esquerda ficar sabendo o que a direita entregou. Aí o que hoje em dia a gente vê? A pessoa indo fazer boas ações nas comunidades, selfie. Os jornais indo entregar cestas e filmando as famílias, expondo as famílias. Isso está certo? Não. Porque interfere no verdadeiro objetivo. Você está fazendo isso para ajudar as pessoas ou para se autopromover na sociedade? Porque se for, sua recompensa já está garantida. Mas e a outra recompensa que vem de Deus? Então é isso. Eles faziam para se mostrar. Pode passar, por favor? E esse não era o objetivo. Aí os discípulos chegam até Jesus, em Lucas fala isso também, e pede que Jesus os ensine a orar. Assim, então como devemos orar? João Batista também ensinou aos seus discípulos. E aqui Jesus ensina uma das passagens que todos sabem de cor, que é a oração do Pai Nosso. Mas antes de entrarmos nela, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, só ora o Pai Nosso aquele que realmente sabe o que está sendo dito. Muitas vezes nós chegamos em reuniões, principalmente de serviço, escolas, e a pessoa fala, não, aqui tem muitas religiões, então vamos todo mundo orar o Pai Nosso? Aí dão as mãos e começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado. A oração do Pai Nosso só pode ser feita por aqueles que entendem o que está sendo dito. Porque se for em vã repetição, está errado do mesmo jeito. É a mesma coisa de a gente cantar hinos aqui e nem perceber o que a gente está cantando. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Na primeira tentação, começa, por que isso está acontecendo comigo? Também não vou mais para a igreja. Aí canta, te louvarei, não importa as circunstâncias. Nós cantamos que a gente está rendendo tudo a Deus. Aí Deus pede uma coisa, não, pede outra, que essa aí não tem condição de dar, não. Nós temos que prestar atenção no que falamos e no que cantamos. Segundo, na oração do Pai Nosso, tem 3 petições que estão relacionadas a Deus, vamos ver agorinha, e 3 petições que estão relacionadas a nós e às nossas necessidades. Nós pedimos o pão que está no presente, o pão de cada dia nos dai hoje. Nós pedimos perdão, que está relacionado a coisas do passado, e nós pedimos que Deus nos ajude nas tentações, que estão no futuro. Ou seja, a oração nossa, ela tem que estar englobada o passado, o presente e o futuro, a totalidade da nossa vida. Tá bom? Engloba toda a nossa vida. Agora vamos ver versículo por versículo. Pode passar, por favor? Tomar uma água. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, primeiramente. O 9 diz, vamos todas juntas? 1, 2, 3 e... Pai nosso, santificado, venha, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então vamos lá, primeira palavra é Pai. Aqui nós estabelecemos uma relação que a gente entende entre nós e Deus. Antes, lá no Antigo Testamento, existia, gente, uma distância entre Deus e o homem. Tinha os sacrifícios. Não era qualquer pessoa que entrava dentro do templo. Aqui, Jesus traz Deus para perto de nós. E nos coloca Ele como nosso Pai. É uma relação perto ou não é?
próxima ou não é? Eu vejo meu pai todos os dias, falo com meu pai todos os dias. Às vezes você pode dizer, nossa, eu não tenho pai, não cresci com pai, mas você tem um pai celestial. Coloca ele num lugar de proteção, de acolhimento, lugar de criador, que te criou. Ele é seu pai. Não é mais um Deus que está distante, é um Deus que está perto de você. Segunda palavra é nosso. Ele não é só o seu pai, ele é pai de cada ser humano. Às vezes, eu já até ouvi uma pregação falando que Deus tem favoritos. Isso existe? Não. Não existe favoritismo. Não existe um filho melhor que o outro filho. Deus não faz acepção de pessoas. Existem pessoas que buscam mais intimidade com Deus. Aí você não pode reclamar. Se fulano tem uma intimidade com Deus, mas você não faz nada para ter intimidade com Deus. Deus está disponível a todos. Ele é pai de todos. Então, quando a gente fala Pai Nosso, trazemos Deus para perto e trazemos todas as pessoas para perto. Assim como Ele é meu pai, Ele é pai de cada uma de vocês. Não existe casinha favorita. Não existe pessoa favorita. Todos somos iguais diante de Deus. Casinha por conta da música, casinha favorita. Então vamos lá. Pai nosso que estás no Pai Celestial. Por quê? Naquela época, assim como nos dias de hoje, há muitas pessoas, há muitos povos culturais que têm vários deuses. O Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus do trovão, o Deus da água, o Deus da terra, o Deus da árvore. É vários deuses. Então, tudo que você fosse pedir, tinha que ser para um Deus diferente. Ficava até confuso. Mas nós temos um único Pai, Criador, que está no céu. Segunda frase, a parte B do versículo, santificado seja o teu nome. Aqui a palavra santificado é ágios, que é igual santo, que é igual separado. Quando uma pessoa é separada, por exemplo, o sumo sacerdote, ele era separado para fazer um serviço, que era fazer os sacrifícios para Deus. Aqui, nós estamos separando o nome de Deus dos demais outros nomes. E para os judeus, o nome era algo importante. Quantos aqui sabem o significado do seu nome? Eu já pesquisei, até dos meus sobrenomes. O meu é Luz e Força, Lorena. Nos judeus, todo mundo sabia o significado do nome. Todo mundo. Abraão, pai de multidões. Jacó, o enganador, que depois virou Israel, aquele que lutou com Deus. Quem lembra do Icabô? Lá, quando a arca foi levada pelos filisteus, a mãe colocou o nome no menino de Icabô, que é, se foi a glória de Deus. Oi? Isso, Benjamim. Também gente, nome tinha um significado. Aqui coloca o caráter do nome de Deus. Separa o nome de Deus dos demais, porque o nome de Deus é santo. Então, quando a gente vai lá nos 10 mandamentos, não fale o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus é separado. Hoje, vai se perdendo o temor de falar o nome de Deus. Deus, fala como se fosse qualquer outro nome. Não, aqui está lembrando. O nome de Deus é santo e tem que ser separado dos demais. Quando você falar o nome de Deus, fale com reverência. Versículo 10. Venha o teu reino. E aqui, o que seria o reino de Deus? Eu já dei uma aula sobre o reino de Deus, gente, foi quase 1 hora. Então aqui eu vou resumir, tá bom? Só para vocês lembrarem aqui o que seria o reino de Deus na terra. Quando lemos Lucas 13, 28, nós vemos que o reino de Deus foi estendido a Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, o reino de Deus estava no passado. Quando vimos em Lucas 17, 21, Jesus diz: o reino está entre vós. Presente. Se ele está, é presente. E aqui nós pedimos o reino de Deus, que o reino venha até nós. Ou seja, futuro. Para vocês imaginarem, tem um rei.
O rei está governando sobre um território. Se ele é o rei que está governando sobre o território, todas as leis daquele território vai ser de acordo com o que ele mandar. Sim ou não? Porque é um rei, não é democracia, não tem senado. É o que ele falar que é o que vai ser. Quando falamos o reino de Deus, é uma totalidade do universo, do presente, do passado e do futuro, onde a vontade de Deus, ela é feita. Tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. E aqui usa algo que está muito nos Salmos, que é uma ferramenta da poesia, né, do português, paralelismo, que significa semelhança. O que é isso? É quando a gente coloca duas frases juntas e a segunda explica a primeira. Por exemplo, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. Se Ele é meu pastor, nada me faltará. O Senhor dos exércitos está conosco. Se Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui é a mesma coisa. Venha a nós o teu reino. Se a gente está pedindo o reino de Deus, a gente está pedindo que a vontade dele seja feita, assim na terra como no céu. Então aqui nós pedimos que o nome de Deus seja santificado, que a vontade dele seja feita na nossa vida. Pode passar. Até aqui tudo bem, gente? Está confuso? Se tiver pergunta, pode falar. Tá bom? Não tem problema não. Então vamos lá. Agora Mateus 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu grifei o pão porque tem duas linhas de teólogos que falam sobre esse pão. O primeiro refere o pão como se fosse Jesus, o pão da vida. Mas aqui, o consenso maior dos teólogos fala sobre o pão de nos alimentarmos mesmo, de saciar a nossa necessidade humana. Então fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, a oração, essa oração, ela é diária, ela é constante. Pedir o pão de hoje. Ela não é uma oração que eu faço hoje e ela vai valer pelos 300 dias do ano que está aí pela frente. E esse pão nos lembra primeiro, o maná no deserto. Jesus mandava o maná na segunda-feira e servia até o domingo? Não, era todo dia. Você podia pegar mais? Podia. Assim, você podia, mas você ia aproveitar? Não. Eles fizeram isso e foi até aprender. Não vai adiantar eu pegar 2 cestos, porque no outro dia está cheio de bicho. Não, é diário. É confiança diária em Deus. Segundo, Mateus 26, 34. No mesmo capítulo ele vai dizer o seguinte, 28, 34. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham e nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usavam roupas tão bonitas como essas flores. É que Deus que veste a erva do campo, que hoje dá flor, e amanhã desaparece queimada no fogo. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebidas? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que estás no céu, sabe que vocês precisam disso tudo. Portanto, ponham em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então aqui fala, pare de ficar preocupado com o dia de amanhã, o que você vai comer amanhã. Deus está te dando o hoje. Versículo 12, vamos lá, no 3. E perdoai-nos as nossas, assim, devedores. Aí que está uma das frases mais difíceis de ser ditas. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por quê? Porque muitas vezes nós clamamos o perdão de Deus, mas não perdoamos o nosso próximo. E lá em Mateus 18, 25, 34, Deus coloca isso de outra forma. Quando um homem
devia muito dinheiro a um senhor, e ele clamou, pedindo, né, que ele perdoasse a dívida. O senhor perdoou a dívida daquele homem. Ele sai na rua, e ele vê outro que deve para ele. O que ele faz? Joga o homem na prisão. Aí você condena o homem, mas quantas de nós já não fizemos isso no dia? Chegamos diante de Deus pedindo perdão, mas lembra de algo que aconteceu lá em 1900 e bolinha. Não gosto daquela irmã. Por quê? Porque em 2005 ela fez isso, isso, isso. Nós estamos em 2026, até hoje não esqueceu. Até hoje não perdoou. E quantas pessoas estão doentes porque não sabem liberar perdão? Aí chega diante de Deus e fala: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se Deus levar isso ao pé da letra e te perdoar só quando você perdoa os outros, será que você teria perdão hoje? Quando alguém fizer mal, lembre-se que você também é pecador. Lembre-se que você também erra. Eu estou lendo um livro, que a escritora fala bem assim, ó: toda vez que você for brigar com seu marido por algo, lembra que você também é chata. Aí eu grafei assim, tá bom? Então, toda vez que alguém fizer algo com você, lembre-se que você também pode fazer isso. E se brincar, faz pior. Então, primeiro, tenha compreensão com as coisas que acontecem. Segundo, aprenda a esquecer. Perdoei, apaga o HD aqui, vida nova começa. Perdão, a gente não... você perdoa e você não esquece. Porque eu ouvi uma palavra de um pastor, porque não é amnésia. Mas quando eu lembro, eu aprendi, não dói, são feridas que a gente tem que lutar para ser sarada. Porque ferida aberta é ódio, e ferida fechada é cura. Então, não é fácil, mas a gente tem que lutar. A gente só consegue fazer isso pela graça de Deus. Só para a gente passar por outro ponto. Jesus fala para amar os inimigos, certo? Amar os inimigos não é você virar melhores amigos, best friends forever do seu inimigo. Amar os inimigos tá vendo a pessoa passar sede? Vai lá e dá água de beber. Tá vendo passar fome? Vai lá e fornece a comida. Tá precisando de oração? Vai lá e ajuda. Isso é amar os inimigos, não é conviver. Igual ela falou, o esquecer aqui é você não doer mais. É chegar ao ponto... Irmãs, se eu fosse levar tudo ao pé da letra que eu já sofri, eu não estaria aqui. Exercitar a empatia com o próximo. Porque nessa questão onde fala que você tem que, se você vê alguém com sede, você tem que oferecer água. Se você vê alguém doente, você tem que oferecer ajuda. Isso, eu sou advogada. Hoje em dia, isso é até questão, por exemplo, se você comete um acidente na rua, se você fugir do local e não prestar socorro, você pode ser punido. Hoje em dia, o que precisa a gente ter mais, e por isso que a palavra de Deus fala, é você ter empatia pelas pessoas. Não só pelos seus entes queridos, não, mas pelo próximo, né? E essa questão do esquecimento, eu te pergunto, né? A gente tem que realmente esquecer. Se você perdoou, todo mundo fala isso. Por exemplo, você teve uma discussão com seu esposo. Nossa, você deixou a toalha aqui em cima da cama, aí você soltou os cachorros em cima dele. E aí, beleza, no outro dia, você não, aí, me perdoa. Não, perdoei. Aí no outro dia você repete a mesma coisa. Aí tem aquele ditado famoso, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Mas se você se propõe a esquecer, você tem que esquecer. Você não pode jogar isso na cara da pessoa. É duas questões, é você exercitar a empatia e se realmente você perdoou, a minha mãe cobra muito isso do meu pai, porque meu pai não foi presente, enfim. Ela fala que eu não perdoei, porque quando a gente perdoa, a gente esquece. E então é isso, é você perdoar e esquecer de verdade, né? E você exercitar a empatia. Isso mesmo, muito bem, né? E quando for o contrário, você pedir perdão,
O verdadeiro arrependimento é quando você não faz de novo. Lembra o contrário. O você perdoar e você ter que pedir perdão. Próximo slide, por favor. Para a gente já finalizar Mateus capítulo 6. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tentação na Bíblia, ela pode ser uma tentação que pode fortalecer a sua fé, como nós vemos Pedro ensinando, Paulo ensinando. Vocês passam por tentações para fortalecer a fé de vocês em Cristo. Ou pode ser tentação que a gente procura. Tem gente que não pode mexer com dinheiro e está exercendo cargo no financeiro. Tem gente que tem dificuldade, né, com a língua e está lá palestrante. Também, gente, vamos tomar cuidado. Se você fala assim, não, essa é a área mais difícil, não procure a tentação. Cuidado. Agora vamos aqui para outra parte. Pode passar, por favor? Até aqui tudo bem? Sim? Finalizamos aqui o Pai Nosso e voltamos para a nossa pergunta inicial. Se Deus já sabe o que precisamos, por que devemos orar? Pode passar, por favor? Tiago 4, 2 e 3 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedi mal, para esbanjares em vossos prazeres. Existe aqui 3 classes de pessoas. A primeira, nada tendes porque não pedis. A pessoa que não ora e não tem nada. E a segunda classe, tem aqueles que pedem, mas pedem mal. Em qual sentido? Nossa, Deus, eu queria ter uma SW4. Por que você quer ter uma SW4? Gente, é aqueles carros grandes, tá? SW4, aqueles carros grandão. Queria ter um carro de luxo. Por quê? Para sair pela rua assim, ó, colocando o som, uma Cassiane. Eita glória! Está pedindo para quê? Para se mostrar. E aqui ele fala, para esbanjares em vossos prazeres. Eu queria usar um blazer de R$2.000. Para quê? Para as irmãs verem que eu tenho um blazer de R$2.000? Isso, gente, você chegar para Deus e falar, eu quero um blazer da marca tal, você está pedindo para quê? Para esbanjar. Então, tem as pessoas que não têm nada porque não pedem, e tem as pessoas que ficam pedindo coisas banais para Deus que não vai obter. E qual que é a terceira? As pessoas que sabem orar. Próximo versículo. Por favor. Pode passar? Aqui Lucas 18 diz o seguinte: Jesus contou a seguinte parábola, que é a da viúva que ficava atrás do juiz. Resolve meu caso, resolve meu caso, resolve meu caso. E o juiz foi lá e resolveu pela insistência dela. Então lá, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Um grande exemplo disso, além da parábola da viúva, é de Ana, que orou incessantemente para Deus. Próximo versículo. Josué 10, 14. Aqui, Deus ouve, atende a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aqui é aquela passagem onde para o sol e a lua. Deus ouve a oração do povo, deixa tudo de dia para o povo guerrear e ganhar a guerra para Deus. Próximo versículo. João 14, 13 ao 14 diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Próximo slide, por favor. Então, como fica a vontade de Deus nesse tempo? Porque fala, o que vocês pedirem em meu nome, de acordo com a vontade, eu o farei. Pode passar? Estou só acelerando para a gente concluir. Pode passar, por favor? E aqui fica a resposta. 1 João 5,14. Vamos ler todas juntas no 3? 1, 2, 3 e esta é... Isso. Tem as pessoas que não têm porque não pede.
Tem as pessoas que pedem, mas pedem errado, e tem as pessoas que oram segundo a vontade de Deus. E é essas que têm a oração respondida. Pode passar para o próximo versículo? Que diz lá em Romanos: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, ou seja, a gente não sabe o futuro, não sabemos o que é melhor para nós. Mas mesmo sim o Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. E no próximo versículo, nós vamos ver isso em um grande exemplo, que é do nosso Jesus. Pode passar? Lá no Getsemane, Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aqui, para fechar o versículo, Jesus nos ensina a orar de acordo com a vontade de Deus. Então, onde fica a vontade de Deus? Quando a gente oramos de acordo com a palavra de Deus. Pode passar, por favor, para a gente já encerrar. Fica uma reflexão. Se Deus atendesse todos os nossos pedidos, literalmente, nossa vida seria melhor ou pior hoje? Eu dou graças a Deus porque Ele não ouviu algumas das minhas orações. Porque se tivesse ouvido, se tivesse me atendido, eu teria me arrebentado. É por que a gente tem que orar de acordo com a vontade de Deus? Falar: Deus, eu queria isso, mas faça a tua vontade. Porque Ele sabe. Ele sabe. E assim, quando a gente volta lá no contexto histórico, nós temos os gregos, nós temos os romanos, e como eu falei, eles tinham muitos deuses. E quando você pega mitos gregos, nós temos, por exemplo, aqui, que eu anotei, o rei Midas. Existe na mitologia o rei Midas, que ele pede para o seu Deus que tudo que ele tocasse virasse ouro. E esse Deus dele atendeu. É uma história mitológica, tá, gente? Atendeu o pedido do rei Midas. Então, tudo que ele tocava, papel, virava ouro. Tocava no celular, virava ouro. Tocava na água, a água virava ouro. Atendeu o pedido literal. Outro exemplo, tinha a deusa Eos, que pediu ao deus Zeus que desse vida permanente para o seu amante. Só que ela esqueceu de pedir a juventude permanente. O que acontecia com o amante dela? Envelheceu, envelheceu, envelheceu e nunca morria. Então, por isso que os gregos tinham até medo de levar as suas petições aos seus deuses lá, que eu falei que tinha vários deuses, porque eles pregavam peças. Quando a gente pega aí a história da mitologia grega, o nosso Deus é assim? Não. Você pode orar, que Ele vai saber o que é melhor para você. Então, por que orar? Relacionamento. A gente não vai orar para argumentar a Deus. Nossa, Deus, está tão difícil. Sabe por quê? Aconteceu o seguinte: você vai tentar argumentar para Deus te dar alguma coisa. Gente, você pode contar, você pode desabafar. Deus é seu Pai. Mas se Deus não atender a sua oração, você tem que ter a maturidade de falar que assim seja, porque essa é a sua vontade. Eu já falei, eu tive orações que eu implorei para Deus. Primeira perca que eu tive, eu implorei para Deus não levar meu tio. Deus levou meu tio. Foi o melhor para ele. Implorei para Deus, não leve meu avô. Deus levou meu avô. Foi o melhor. Porque meu avô morreu em fevereiro de 2019. Março veio a pandemia. Como ele já estava fragilizado do coração, se ele tivesse pegado corona, se brincar, a gente não tinha nem como ter enterrado ele. Depois eu entendi, nossa, que ele estava com o coração e o pulmão fragilizado. Foi o melhor. Hoje eu tenho consciência. Meu tio de câncer, minha última perda, eu implorei. Mas como eu já tinha maturidade, eu falei: Deus, o Senhor tem poder de salvar. Mas se não for a tua vontade, que ele não sofra. Meu tio morreu com 2 meses, após o diagnóstico. Então a gente tem que entender que nem sempre a resposta de Deus vai ser aquilo que queremos.
Vai doer? Pode doer. Mas é porque Deus sabe de todas as coisas. É por meio da oração que a gente tem intimidade com Ele. É por meio da oração que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Temos convivência com o Espírito Santo de Deus. É igual eu falei, nossa, a irmã tem uma intimidade com Deus, mas nós temos que buscar também através da oração, através da conversa diária com Deus, porque é só assim Ele vai nos fortalecendo e nos levando mais para perto dEle. E o último versículo para encerrar: invocai-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Às vezes você está pedindo isso aqui, e Deus fala, nossa, se ela souber o que eu tenho para ela, ali na frente, ela nem estaria me pedindo isso aqui. Então, confia em Deus. Vamos orar diariamente. Toda vez que orarmos o Pai Nosso, vamos orar com consciência daquilo que estamos falando, daquilo que estamos colocando diante de Deus. E buscar pelo avivamento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, algum testemunho? As crianças ainda não chegaram. Temos tempo? Quer falar? Eu quero só compartilhar algo da oração. Eu entendo, assim, através da minha mãe, a gente tem muito hábito de orar. Por tudo. Tudo a gente ora. Às vezes era um sapato, era uma roupa, tudo sempre esse hábito. Só que eu também entendi o poder que tem a oração até de interferir em certos processos. Às vezes o pessoal, não, vamos orar por cura, tem que orar por tal situação. Chega muito pedido de oração. E ao orar, a gente às vezes interfere no processo de Deus. E eu já tive uma experiência dessa que a gente estava orando por uma pessoa e Deus falou, não é para orar. Esse é um processo meu com ela. Não interfira. Porque a oração, ela interfere, às vezes, no agir de Deus, nesse sentido, porque Ele sabe, né? Ele sabe do que precisamos. E quando eu oro, eu sempre oro assim, Senhor, tu és o Deus que tem a cosmovisão de tudo. Ele já está lá no meu amanhã. Então, Senhor, o Senhor já viu o que é melhor para mim, o que é melhor para essa pessoa. Devo orar? Hoje eu faço a seguinte pergunta, quando chega um pedido, eu devo orar por essa pessoa? Devo orar de que forma? E às vezes a pessoa está, não, pede isso. Eu vou orar para que seja feita a vontade de Deus. Deus direcionar, porque a oração ela interfere no processo. A gente viu quando Ezequias orou, Deus deu 15 anos para ele de vida. Veio um filho nesse período, foi um pior rei. Então, assim, e Ezequias só olhou para ele, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter esse entendimento, a maturidade de orar. Porque Deus é o Deus que nos vê no secreto, Ele sabe realmente do que precisamos. E esses dias eu tive uma experiência com Deus, nessa passagem do secreto, que Ele falou, eu sou o Deus do secreto, só isso. A oração é no secreto, a sua oferta é no secreto, o jejum é no secreto. E tudo que a gente faz, Deus está vendo. Então, é saber a motivação do nosso coração, é ter maturidade para orar. Né? A gente é muito imatura, assim, eu vou orar, eu quero isso. E não é isso que Deus quer. Então, assim, entender, Senhor, o não também é uma resposta de Deus. O não é um livramento de Deus. O não é algo que Deus está nos livrando lá na frente, a gente não vê. Né? Então, assim, na minha experiência de oração, é isso. Senhor, me dá maturidade para orar. E eu pedi a ajuda do Espírito Santo, interpreta as minhas orações quando chegar até o Senhor, para que a resposta venha no tempo de Deus, da forma de Deus e no agir de Deus. A gente entender isso. Não é? Nem sempre vai ser o sim, mas vai ter o não também. Não é isso. Irmãos, eu acredito também que Deus desperta o povo dele para orar. Em uma ocasião, eu tive uma visão. E nessa visão, eu via pessoas correndo. E naquele desespero, eu ouvia a palavra bem assim, nitidamente, muito claro, a palavra assim, Zimbábue. E eu acordei daquele sonho que mais era para uma visão. E eu falei, meu Deus, o que é Zimbábue? É uma comida? É o quê, Senhor? O que é? Irmãs, foi uma displicência minha. Eu passei uns 2 dias questionando, não fui pesquisar. Mas eu cheguei a uma conclusão, vou lá no Dr. Google, o que é Zimbábue? E eu pesquisei, e era um país da África, e os irmãos daquele país, desculpa,
eles se juntaram para orar e pedir para Deus despertar a igreja nos 4 cantos da terra para orar por eles. E eu tive aquele discernimento na hora, meu Deus, é a resposta de oração daqueles irmãos para a igreja ajudá-los em oração, porque eles estavam passando por uma perseguição severa. Então, eu acredito também sobre oração, que Deus desperta a igreja para interceder uns pelos outros nesse sentido. Quando a gente vai, então já estou encerrando. Quando a gente vai lendo a Bíblia, por isso que é importante orar e ler a palavra. A gente vai aprendendo sobre isso. Orar pelos outros, orar pelos nossos governantes, que eu acho atualmente é difícil. É difícil, a situação que a gente está vivendo, mas a gente deve orar. Então é isso, a gente vai aprendendo a orar na prática com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então, todas juntas? Agora que nós aprendemos a oração do Pai Nosso, os seus significados, eu quero convidá-las a todas a orar o Pai Nosso sabendo aquilo que estamos processando, aquilo que estamos falando. Amém? Então vamos começar a declarar: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que toda vez que lê capítulos Mateus 6, toda vez que for orar o Pai Nosso, vocês lembrem aquilo que estamos falando para Deus. Amém?